de apoio e toda a equipe de voluntários. Gostaria de parabenizar mais uma vez a Santa Casa de Franca e toda a equipe intra-hospitalar de transplantes por proporcionar para nós o conhecimento e promover a conscientização das pessoas para a doação de órgãos e tecidos para transplantes. Gostaria também agora de convidar aqui toda a equipe de Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes, a enfermeira Eliana Correia Muniz e a enfermeira Nancy Mara Dias, que foi realizado um concurso com frases relacionadas à doação de órgãos. E foram vários participantes, e dentro deles foram três candidatos, né? Foram 3 aí que ganharam esse concurso, entre vários outros que foram escolhidos nessas frases, né? Vamos lá. Professora enfermeira Eliana, fala para nós quem foram os ganhadores desse concurso. Bom, primeiramente, meu agradecimento por todos os presentes, ouvintes e participantes. E agora nós vamos divulgar os ganhadores do concurso de frases. Em terceiro lugar, Poliana Sintra Campos, recepção central, com a frase que vai ser dita agora pela enfermeira Nancy. Bom, a Poliana elaborou uma frase relacionada ao tema doação de órgãos. A frase da Poliana foi: a felicidade não termina no último suspiro, ela renasce num gesto de amor ao próximo. Então, essa foi a frase da terceira colocação. Segundo colocado, Janaína Thalita de Souza, do Desenvolvimento Humano. A frase da Janaína: quando existe esperança e ela se faz presente, a vida passa a ter um sentido diferente. Doe amor, doe esperança, doe órgãos. E em primeiro lugar, Pedro Paulo Camilo Correia, da TI. A frase, então, que foi classificada em primeiro lugar, ela diz: órgãos doados realizam sonhos ainda não realizados. Pessoal, eu gostaria aqui também de parabenizar mais uma vez o Grupo Santa Casa de Franca, né, e toda a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes pelo esse evento maravilhoso que é promover para nós o conhecimento, a conscientização das pessoas para a doação de órgãos e tecidos para transplantes. Gostaria de ressaltar também que o mês de setembro, que marca a campanha nacional de doação de órgãos e tecidos para transplantes, chamado Setembro Verde, que foi realizado pela Associação Brasileira, idealizado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO, que foi instituída a Lei 15.463 de 2014, que oficializou no dia 27 o Dia Nacional da Doação de órgãos e tecidos para transplantes, né? A campanha Setembro Verde busca promover essa conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, reunindo esforços de todos os ministérios, Ministério da Saúde, do Sistema Nacional de Transplantes, dos sistemas estaduais de transplantes, das organizações de procura de órgãos, que são as OPOS, e também das comissões intra-hospitalares de transplante, que são as CITES, em prol da doação de órgãos. Também gostaria de ressaltar aqui, nós sabemos que no Brasil as filas de espera são longas e o número de doadores é bem inferior à demanda. Principalmente em tempos de Covid, essa situação se agravou ainda mais. E para falar para nós sobre esse assunto, nós trouxemos aqui nos estúdios os profissionais da mais alta competência. Vamos abordar e dar início a essa mesa redonda com os nossos convidados, com o objetivo de proporcionar conhecimento, conscientização das pessoas para a doação de órgãos e tecidos para transplantes. Convido aqui a doutora Thaís Mourão, ela que é graduada em Medicina pela Faculdade de Ribeirão Preto, a USP, graduada em Neurologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, título especialista em Neurologia, professora no Internato de Medicina da Unifran e da Unifacef, e atua como médica neurologista no Grupo Santa Casa de Franca,
Seja bem-vinda, doutora Thaisa. Doutora Thaisa Mourão. Vamos começar aí falando do início, né, dessa trajetória que começa lá com a morte encefálica. O que representa a morte encefálica? Boa tarde a todos. Obrigada ao pessoal da Comissão de Transplante pelo convite, pela iniciativa, e a Unifacef por ceder o espaço aqui tão tecnológico, né? Então, a morte encefálica é morte, né? Morte encefálica, o paciente já é legal, ética e tecnicamente morto, é considerado um cadáver. Só que ainda o coração, por alguns automatismos do corpo, pode estar batendo, né? Então, quando os médicos da UTI detectam que o paciente está caminhando para isso, e ele está num coma sem reação nenhuma, né? Nenhuma reação, nenhum reflexo, eles notificam a suspeita de morte encefálica e aí, a partir daí, tem todo um protocolo, vários exames, clínicos e não clínicos, né, exames complementares que são feitos para confirmar esse diagnóstico, que a hipótese primeira é feita pelo médico assistente da UTI. Geralmente esses pacientes estão ou numa emergência, mas são pacientes de terapia intensiva, né, pacientes em coma profundo. Tem aqui, doutora Thaisa, a segunda resolução, né, de 2173 do Conselho Federal de Medicina. Quais os exames que devem ser realizados para determinar a morte encefálica? Então, isso tem uma resolução, uma lei, né, do CFM, que a gente segue à risca, é um protocolo muito rígido. E aí, a partir da suspeita feita pelos médicos intensivistas ou emergencistas, eles têm que fazer 2 exames clínicos, né? São exames neurológicos, basicamente, para ver se o paciente ainda tem algum reflexo cerebral ou de tronco encefálico. 2 médicos diferentes tem que fazer esses exames para, né, ter uma acurácia melhor. E o intervalo entre um exame e outro tem que ser de pelo menos 1 hora. Às vezes não tem 2 médicos diferentes no plantão, então às vezes isso demora mais de 1 hora para ser feito, mas pelo menos 1 hora entre um exame clínico, isso é um exame feito à beira-leito, e outro, né? São vários reflexos que são testados, é um exame neurológico de tronco cerebral, tá? Fora isso é um teste de apneia, que é um teste também para ver função de tronco cerebral, é um outro exame clínico, então são 3 exames. E, por fim, um exame complementar, que aí é um exame armado, né? Pode ser um Doppler, pode ser uma arteriografia, pode ser cintilografia cerebral ou eletroencefalograma. Qualquer exame que constate que o cérebro realmente está sem função. Tá. E o que é esse exame do Doppler? Então, o Doppler transcraniano eu realizo aqui em Franca, né? Uhum. Através da Secretaria de Estado, né? Eu tenho um contrato com a Secretaria de Estado, procura de órgãos, e a partir do momento que é notificado um caso, faça uma prova e dá positiva, aí a gente já pode fazer um exame complementar. O Doppler é um exame de ultrassom parecido com aquele que é feito nas grávidas, né? Acho que todo mundo já ficou grávida, já... Ultrassom. E aí faz aquele barulhinho do coração do neném. Sim. É um Doppler, né? É um exame que usa o efeito Doppler, é um efeito físico. Quando tem movimento de sangue nos vasos, o ultrassom capta, o sangue vai contra, o aparelho joga um ultrassom, e se tem movimento no vaso, reverbera e a gente capta, o software faz aquele barulhinho, né? E então a gente faz isso no crânio, né? É um exame mais prático, a meu ver, porque eu levo um aparelhinho portátil à beira-leito e aí põe em alguns lugares do cérebro e vejo se tem fluxo sanguíneo cerebral ou não, tá? No caso, ele que vai revelar o determinar, né? Dentro do possível quadro de morte encefálica. Ele confirma, né? Confirma. Ele ajuda. É uma quarta parte do exame. Os exames clínicos são tão importantes quanto o Doppler, né? Tendo um exame clínico, a gente já faz o Doppler. Se o Doppler der sem fluxo, não se constata ainda, se não fizer mais outro exame clínico, é a prova da apneia. Precisa as quatro etapas para confirmar. Então, e na verdade, se aconteceu, o resultado do exame foi inconclusivo, você tem esse tempo, então, para repetir o exame? O Doppler pode ser inconclusivo.
Porque o paciente não tem janela, 10% dos pacientes têm o osso muito grosso e o ultrassom não atravessa. Porque o paciente já está com fluxo cerebral, com as artérias totalmente trombosadas, aí a gente não consegue confirmar que o sangue não está indo, que o sangue está parado, porque a gente tem que pegar o sangue parado, né? Tem um protocolo bem estabelecido da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares para isso. Ou porque ainda tem fluxo, né? Tudo isso é inconclusivo, né? Quando o exame é inconclusivo por falta de janela ou porque a gente acha que o paciente está muito grave ainda, a gente não repete o Doppler, porque o exame não é adequado. A gente sugere outros exames, né? O eletro, a arteriografia, que é o que é feito aqui em Franca. Agora, quando ainda percebe-se que ainda tem um fluxo, mas não é um fluxo, é um paciente muito grave, né? Ainda não está em morte encefálica, mas vai e para, né? Às vezes a gente percebe isso, mas não confirma, a gente tende a esperar de 12 a 24 horas para repetir o Doppler para ver se vai ou não ser confirmado. Se os outros exames todos apontaram para a morte encefálica, se o paciente tem 2 provas clínicas e a prova da apneia positivas, não existe nenhum caso no mundo de um paciente desse que estava vivo, né? Então, é só uma questão do Doppler confirmar. Então, às vezes, um primeiro exame dá alguma alteração, a gente repete depois de um tempo. Mas isso é incomum. O mais comum é ele não ser adequado para o paciente mesmo. Pacientes com osso muito grande, mulheres pós-menopausa, né? Tem um osso muito poroso e tudo, e a gente sugere outro exame quando acha que ele não é adequado. Então, esses exames complementares, ele é obrigatório? No Brasil No Brasil é? Sim. Então, passa por todas essas etapas até se concluir a morte encefálica. Sim. Ter 100% de certeza. Passa por todos isso, a apneia, né, esse exame, o exame de Doppler. Então, aí que começa tudo, né? A partir da morte encefálica que começa a corrida para ver se consegue, se aqueles órgãos vão poder auxiliar pessoas, né? Mais de 30 pessoas. Né? Ok. Então, vamos aqui. Muito obrigada, doutora Thaisa. Nós vamos chamar aqui agora o doutor Marcelo Bonvento, ele que é graduado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, especialista em terapia intensiva pela Universidade de São Paulo e residência médica em cardiologia pelo Hospital São Francisco de Ribeirão Preto, especializado em medicina hiperbárica pelo Centro Europa de Medicina Hiperbárica, título de terapia intensiva pela AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, atua também como médico intensivista e coordenador do CTI do Hospital Ribeirânia. Médico e coordenador também da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos do HC de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado, nós agradecemos a participação no evento. Gostaria de passar para vocês se sentirem presentes aí junto ao Sistema Nacional de Transplantes, a Central Estadual de Transplantes do Estado de São Paulo. Nós juntos cuidamos de uma região grande, são várias cidades, nós somos uma das principais OPOS do interior de São Paulo e nós temos inclusive poder de voto na Câmara Técnica do Estado de São Paulo, então sintam-se representados e presentes. Muito obrigado, doutor. Aqui nós temos uma série de perguntas, né, para fazer hoje, e entre elas, as leis que normatizam a doação de órgãos no Brasil, doutor. Fala um pouquinho para a gente sobre essas leis. São várias as leis que regimentam o transplante. Uma das mais importantes é a Lei 9.434, de 97, que dispõe sobre a remoção de tecidos e órgãos e partes do corpo humano para fins de transplantes, a doação presumida. Depois o decreto 2.268, que acabou por minimizar as distorções no sistema de transplantes e acabou organizando um pouco melhor a destinação dos órgãos. A Portaria Nacional de Transplantes, número 10.211, de 2001, que acabou por trazer a beneficência de cuidados com os receptores e a não maleficência aos doadores, né? E passou também a ser a doação consentida. Uma outra lei importante para nós foi a 11.521, que permitia o SUS
integrar a captação de órgãos em hospitais que não são hospitais particulares para doação de órgãos, né? A resolução número 1826, essa resolução que permitiu, então, como ética e legal, a suspensão de procedimentos de suporte terapêuticos quando é determinada a morte encefálica, mas que o paciente não é doador de órgãos. Uma portaria de extrema importância, que foi a de consolidação número 4, de 2017, que acabou normatizando no capítulo 2 todo o Sistema Nacional de Transplantes, e a resolução de número 2173, a última, de dezembro de 2017, que acabou por, como a doutora Thaisa falou, acabou por dando as diretrizes do que seria o diagnóstico de morte encefálica, né? São várias leis que regimentam o transplante e elas foram sendo modificadas. A gente tem que lembrar, uma coisa super importante é que as leis, elas vêm atender à sociedade. Então, elas vão se modificando, uma portaria vai consolidando a outra, e assim nós conseguimos ter, no geral, uma das leis mais importantes do mundo em diagnóstico de morte encefálica, mais respeitadas do mundo. Ótimo. Doutor Marcelo, e é obrigatória a notificação de morte encefálica junto às centrais de notificação, independente da doação ou não? Sim. Através de uma resolução, que é a resolução da Secretaria de Saúde número 6, de fevereiro de 2019, ela regulamenta a Central Estadual de Transplantes de São Paulo. E cabem aos hospitais notificantes notificar a SET e a OPO a existência de um paciente que venha a ser um potencial doador, disponibilizar informações sobre os doadores quando solicitados, garantir o acesso e o apoio operacional da OPO e também franquear as suas instalações para toda a equipe de transplante que são os captadores, as equipes captadoras, né? Okay. Doutor Marcelo Bonvento, eu volto já. Eu queria chamar aqui também, para dar uma palavrinha para a gente, a Jéssica Monique Bellini, que é graduada na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na USP, MBA em Auditoria em Saúde na Universidade Estácio de Sá, atua como enfermeira da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e na Organização de Procura de Órgãos do HC de Ribeirão Preto. Jéssica, eu gostaria que você explicasse para nós aqui em que momentos podemos fazer a doação de órgãos. Primeiramente, boa tarde, muito obrigada pelo convite. A Santa Casa de Franca é uma grande parceira da OPO de Ribeirão Preto, a gente atua muito junto, apesar de a gente não estar fisicamente, né, muito próximo, mas estamos sempre junto, possibilitando a doação aqui em Franca. O povo de Franca é um povo que aceita muito a doação, mesmo pelo trabalho da Santa Casa em divulgar, né? Então, a gente agradece muito essas oportunidades. A gente adora, a gente brinca que falar do que a gente gosta é fácil, né? Então, toda oportunidade que chama, a gente quer ir, porque a gente adora, é apaixonado por essa causa, né? Mas, como você falou, sobre a doação de órgãos, a gente tem 3 tipos de doadores diferentes, né? A gente tem o doador vivo, que é um doador que, pela legislação, ele tem que ser parente do receptor até 4º grau, ou cônjuge, ou até 4º grau, e aí ele pode dispor de um rim, ou ele pode dispor de uma parte do fígado, uma parte do pulmão, né? Desde que ele não tenha nenhum outro interesse envolvido, né? E não traga maleficência ao doador, né? Além do doador vivo, a gente tem o doador não parente, que é o doador de medula óssea, que você faz um cadastro no REDOME, né? No Registro Nacional da Medula Óssea, e aí você pode doar para uma pessoa que às vezes você não vai conhecer. Além do doador vivo, a gente tem o doador em parada cardiorrespiratória, que é o doador que teve a morte circulatória, né? Que é a morte que a gente fala de mais tradicional, às vezes a mais conhecida, né? Que aí ele pode dispor de tecidos no Brasil. Então, ele pode doar córneas, pode doar ossos, pode doar pele. A gente tem um sistema de implantação agora. O HC de Ribeirão Preto, ele tem agora um banco de ossos, de tecido, que está passando por uma capacitação para ser de pele também. A intenção, hoje a gente capta só de morte encefálica, mas a intenção é que a gente expanda para a parada cardiorrespiratória. Mas a gente tem um dos bancos de óleos mais antigos, né, do estado de São Paulo, que é o Banco de Óleos de Ribeirão Preto, que está reestruturando. Então, o paciente em parada cardiocirculatória, né, ele pode doar córnea.
E aí a gente tem o que a gente trabalha mais próximo, que é o paciente de morte encefálica. Quando o paciente tem a morte encefálica, como a doutora Thaisa falou, por alguns sistemas autônomos, o coração ainda bate, ele ainda faz algumas funções orgânicas. Essas funções vão cessando, ele vai piorando, mas elas existem. Então, a gente tem essa corrida contra o tempo. E um doador de morte encefálica, ele pode doar coração, pulmão, rim, pâncreas, intestino, osso, músculo, tendão, pele, córneas, né? Ele pode beneficiar aí até 30, 40, 50 pessoas com um único doador. Que maravilha, hein? Isso. Olha só. E outra coisa, e como que as pessoas podem fazer para ser um doador e quem autoriza essa doação? No Brasil, quem autoriza a doação de órgãos, quem dispõe sobre órgãos de uma pessoa é o familiar. No caso do doador de múltiplos órgãos, tem que ser um familiar até 2º grau. Ou seja, é o cônjuge, o pai, a mãe, o filho, o avô ou o neto. Acima disso, a gente precisa de uma autorização judicial. Depois de falecido, a pessoa ela não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo, né? Então, a família é que dispõe sobre a doação. Então, o que a gente fala, e a gente bate na tecla todos os anos, e a gente cansa de repetir, avise a sua família, se você tem a vontade de ser doador. É eles que vão poder decidir por você, né? Então, a sua família que vai tomar essa decisão por você. Então, converse com a sua família. A gente sabe que conversar sobre morte não é um assunto fácil, não é um assunto que a nossa cultura está habituada a fazer, mas coisas importantes precisam ser ditas de vida, né? Então, se você quer ser um doador de órgãos, avisa a sua família desse sentido. E a gente tem estudos que falam que quando o paciente ele falou em vida que ele era doador, a família tem mais de 90% de chance de fazer a última vontade daquele falecido. Isso reduz, pode parecer mórbido falar de morte, mas reduz o estresse daquela família estar passando naquele momento do óbito. Ter essa certeza sobre aquela pessoa pode ajudar a sua família a ter um luto mais saudável, a passar por esse processo de uma maneira mais saudável. Perfeito. E o consentimento da família é uma opção, Jéssica? Sim, o consentimento é 100% uma opção. Quando a gente conversa com uma família, a gente fala que a doação é um direito. A gente conversa com essa família porque ela tem o direito de doar os órgãos do seu ente querido, né? Não porque é um dever. Então, a família, ela tem a opção de doar ou não doar, e ela tem, a gente sempre peça para que eles avaliem como eles estão, qual é o melhor... a melhor opção para eles naquele momento. A gente sabe que a causa da doação é muito nobre, tem muitas pessoas esperando em lista de espera, muitas pessoas que dependem disso, mas a gente oferece a doação, primeiro porque é um direito, e segundo porque a gente sabe que tem estudos que falam que famílias que doam os órgãos conseguem passar pelo processo de luto de uma maneira mais saudável, e tem lutos menos patológicos, envolvem doenças psiquiátricas com menor frequência, né? Então, a família, ela tem todo o direito de falar sim ou não. Isso não muda nada o nosso tratamento. A gente se dispõe a ajudar, independente da família falar sim ou falar não para a doação. Jéssica, então não existe nada, assim, um documento, eu não posso deixar um documento assinado, ele não tem validade se a família não consentir, é isso? É isso. A gente, quando teve em 1997, quando saiu a legislação, a gente tinha aquela questão de colocar na sua carteira de motorista, né? A gente tinha o que a gente chamava de doação presumida. Presumia-se que todo mundo era doador, a não ser que colocasse o contrário. Só que as pessoas que faziam isso não estavam preparadas para falar com a população, né? Elas não estavam preparadas para... Então, em 2001, a gente viu que a doação caiu, em 2001 isso foi mudada para consentida. Hoje não existe nenhuma documentação de que você possa deixar para que sua vontade seja feita, né? O que a gente fala é, converse arduamente com a sua família, né? Eu mesmo brinco com meu noivo, quando eu fui conversar com ele, né? Eu sempre conto isso porque eu lhe falei, olha, eu sou doadora, você não me venha fazer graça, que senão eu volto a puxar seu pé, né? Também falo isso. Eu falo assim... Vem puxar o pé se não doar. Eu falei assim, então olha lá, hein, vê se não sei o quê. Aí ele falou assim, mas você não vai me perguntar de mim? Eu falei, você sou eu que decido, meu querido, então você pronto, e acabou. E o fator de recusa da família, Jéssica, nesses momentos, como é que é no momento da entrevista? É muito grande essa recusa ainda?
a recusa familiar, ela corresponde a quase 1/3 das nossas notificações ainda, às vezes um pouco mais, né? Trazendo os dados assim um pouco mais situados, no Brasil a gente tem uma taxa de recusa de 36%, São Paulo de 32,3%, e aqui na Oppo Ribeirão a gente conseguiu no último ano, nesse último aí, até hoje, né, de 27,7%. Ainda assim é muito expressivo, né? A gente fala que em 6 meses, o primeiro semestre de 2020, 1.066 famílias no Brasil disseram não à doação. Isso são mais de 8 mil vidas que poderiam ter sido modificadas, né? Se a gente for contar que um doador pode salvar até 8 pessoas, né? Então, é um número muito expressivo. As causas são diversas, né? A gente tem um tempo prolongado, porque a doação é um processo delicado, que exige tempo, exige parcimônia, mas a gente ainda tem também a falta do conhecimento. Muitas vezes a gente se depara com a família que nunca ouviu falar, que nunca conversaram sobre isso. Muitas famílias que falam, gente, eu não sei se ele ia gostar, como é que eu vou fazer uma coisa se eu não sei se ele ia estar confortável? Ou até famílias que não sabem o que é, nunca ouviram falar de morte encefálica, né? O caso é conversar com a família, né? Deixar expressa a sua vontade. A fila de espera no Brasil, Jéssica, é muito grande no Brasil e no estado de São Paulo. Fala para nós um pouquinho. A fila de espera nossa é muito expressiva. A gente teve, depois o doutor Marcelo acho que chega a conversar um pouquinho, a gente teve um aumento da fila de transplantes por causa de muitos centros transplantadores agora durante o Covid, tiveram que parar de transplantar por causa da adaptação do fluxo, né? Ninguém estava esperando uma pandemia em pleno 2020. Os desafios, né? Isso, mas a nossa fila ela é bem expressiva, assim. De São Paulo, eu falo até ontem, né? A gente puxou os dados ontem, a gente tinha 179 pessoas esperando um coração, e no Brasil 266, esperando um fígado 706 pessoas em São Paulo, e no Brasil 990. Pulmão, em São Paulo, 109 pessoas e no Brasil, 209. Pâncreas, a gente só tem transplante de pâncreas em São Paulo, então são 14 pessoas que estão aguardando no Brasil. Rim, que é muito expressivo, porque o rim, toda vez que eu apresento os dados, as pessoas me perguntam, nossa, por que rim é tão grande, né? Porque rim a gente tem a terapia renal, né? A gente consegue fazer a função desse órgão por um certo tempo. Então, o rim, só no estado de São Paulo, a gente tem 14.838 pessoas esperando. Isso são 14 mil pessoas que vão pelo menos 3 vezes na semana a um hospital e ficam ligadas numa máquina de 3 a 4 horas, né? Então, a gente não fala só, rim, não salva a vida, tem a terapia, mas tem qualidade de vida, né? Uma pessoa que não pode viajar, que não pode curtir a sua família. No Brasil, são 26.678 pessoas. Córneas, 3.457, né? E no Brasil, 12 mil. No geral, a gente tem no Brasil 40.390 pessoas aguardando um órgão. Jéssica, obrigado. Já nós falamos um pouquinho com você aí, tá? Eu vou voltar aqui com o Marcelo Bonvento, doutor Marcelo Bonvento. Eu gostaria de saber os desafios enfrentados pela OPC, né, que seria a Organização de Procuras de Órgãos de Ribeirão Preto, em relação à doação de órgãos frente a essa pandemia, né, o Covid-19 aí que nós estamos enfrentando. Bom, a pandemia, né, dando um panorama geral no que aconteceu no Brasil, a pandemia aconteceu em momentos diferentes em determinados estados. Então, ela começou no norte e nordeste, depois ela acabou vindo para o centro-oeste, comprometeu a região sudeste, depois a região sul. Em São Paulo, então, no perfil do Brasil, nós mantivemos mais ou menos a doação, porque os estados foram afetados de forma diferente. Alguns estados sofreram mais com a pandemia, os estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco, mas a grande massa do transplante que acontece nas regiões Sul, Sudeste e até Centro-Oeste, os números se mantiveram, porque a pandemia foi acontecendo em épocas diferentes. No estado de São Paulo, o estado de São Paulo foi um pouco diferente. São Paulo teve uma desenvoltura muito boa frente à pandemia. Nós conseguimos até há 2 semanas atrás, o presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões saudou São Paulo numa carta ao Dr. Francisco, ele nos repassou, agradecendo o desempenho que São Paulo teve na pandemia, porque logo no começo da pandemia a gente adotou uma conduta de fazer teste de Covid em todo paciente potencial doador em morte encefálica. Então, ele tinha o diagnóstico de morte encefálica, independente dele ter sintoma ou não, era colhido um teste de Covid.
Na OPO de Ribeirão, nós corremos atrás, pedimos um apoio dos professores da OPO, da virologia, e nós conseguimos disponibilizar esse teste para a nossa região. E, inclusive, né, nós da região da OPO de Ribeirão, nós conseguimos atender outras OPOs, como OPO Marília, como São José do Rio Preto. Então, a gente conseguiu ainda ajudar essas outras OPOs. Com isso, São Paulo teve um desenvolvimento que foi até maior nos transplantes. O Sul teve um desempenho, um aumento na doação de 5% e a nossa região, São Paulo, mais ou menos uns 3% a mais. É que, de uma certa forma, a pandemia dificultou o processo de doação de várias formas, né, doutor? Sim, os principais entraves que nós tivemos do ponto de vista prático foi assim, a redução no número de leitos de terapia intensiva, né? O aumento da carga de trabalho expressiva na terapia intensiva, exigindo muito dos profissionais de saúde. Era uma doença muito polêmica, uma doença muito preocupante, porque é uma doença respiratória e uma doença viral. Outro entrave foi disponibilizar rapidamente esses testes de Covid para que todos pudessem fazer, né? E, só por fim, a cirurgia de captação. Reduzir a cirurgia de captação quando o paciente era Covid positivo. Doutor, e como é a dinâmica da realização dos testes da Covid-19 nos doadores? Qual o tempo entre a coleta e o resultado? Bom, a normativa do teste de coleta do Covid, se o paciente for um potencial doador, é coletado um swab de nasofaringe e orofaringe, é enviado para o HC. No começo nós tínhamos 24 horas para dar esse laudo, hoje nós conseguimos fazer isso em 2, 3 horas, basicamente. Então esse tempo foi muito reduzido. Doutor, e qual a importância da doação de órgãos mesmo em tempos de pandemia, né, da Covid-19? É excepcional o nosso trabalho, o trabalho que a gente vem desempenhando, porque assim, estima-se que 80 pessoas perderam a visão nessa época da pandemia e não vão conseguir recuperar. Quanto aos órgãos sólidos, a gente teve uma diminuição. Foi bem complexo o que aconteceu a nível do SET, do Sistema Estadual de Transplante. Alguns pacientes, alguns doadores, alguns receptores que estavam na fila para receber órgãos precisaram ser deslocados da fila como não ativos para receber um transplante, porque se infectaram com Covid, e outros, além de todos os entraves que nós tivemos, a disponibilidade de órgãos para essas pessoas, nós também paramos o transplante de córnea, basicamente, nesse meio tempo. Então, muitas pessoas, diminuiu o número de pessoas para entrar na fila dos transplantes e aumentou o número de óbitos na espera por um órgão. Tá. E como funciona o direcionamento desses órgãos da escolha do receptor, né, após a doação? Como que é esse trâmite? O que é mais importante falar nessa reunião nossa é que o transplante, como vocês podem ver todos, ele é feito com muitas mãos. O transplante é complexo, muito complexo. Nós estamos aqui para garantir toda a transparência no processo e que as famílias tenham segurança em tudo que está sendo feito. Nós estamos aqui para dar uma resposta à sociedade. Nós estamos aqui com essa destinação e junto com o Hospital das Clínicas que nos dá apoio para fazer várias coisas. A transparência nos órgãos, quando eles são ofertados, eles seguem uma distribuição, dependendo do tipo de órgão. Então, o coração tem uma fila só para o estado de São Paulo, o fígado, a central e o interior, o rim são 4 subnotificações, sub-regiões e assim por diante. Quando a gente tem o doador, a gente faz um painel, colhe o sangue, faz um HLA, que é uma primeira triagem, e a gente tem na central estadual uma fila, por exemplo, de 10 pessoas que podem ser compatíveis. E a gente faz um segundo exame, que é o crossmatch, um exame difícil de fazer, que é o crossmatch periférico, e a gente consegue achar qual é o melhor receptor para aquele órgão. E aí tudo acontece. Ótimo. Doutor, eu gostaria também que você falasse alguma coisa, fechasse aí essa parte sobre a pandemia. Que mensagem que tem a dizer aí para a população, para todos que estão nos ouvindo, né, a respeito desse período de pandemia relativamente à doação de órgãos também? Eu acho que a coisa mais importante de falar para as pessoas, para a população em geral, é que eles se sintam protegidos. Existem pessoas muito capacitadas cuidando do transplante, o que garante segurança para nós nesse processo todo, dá credibilidade e dá sustentabilidade para a gente estar dividindo com vocês todas as coisas. Nós temos números excelentes na nossa OPO, nós passamos uma pandemia, algo que ninguém passou, é uma situação de fim de mundo, no sentido de que a gente não sabia quando que o hospital ia retomar as atividades e tudo
tudo ia ser concluído. Então, acho que o maior recado é que estamos juntos, sintam-se seguros, protegidos. Nós conseguimos fazer transplante mesmo durante a pandemia e, acima de tudo, com segurança. Ok, muito obrigado. Doutora Thaisa, eu também gostaria muito que você deixasse uma mensagem aí para a população, né, para a comunidade, a respeito desse período e justamente da área que você atua também, né, na Santa Casa, no Grupo Santa Casa de Franca, enfim. Você poderia... Não, sobre a pandemia, eu acho que o Dr. Marcelo já explicou, né, houve uma mudança estrutural mesmo, né, por exemplo, nas nossas UTIs, aqui em Franca, o Hospital do Coração está internando só Covid, né, então houve uma mudança estrutural nos hospitais, lá em Ribeirão também, mas a gente não houve tanta mudança assim na captação e doação de órgãos. A segurança para cirurgias, sendo doador testado e negativo, é garantida, né? E eu acho que, nem sei se todo mundo sabe, mas é feito um painel de exames nesse doador extenso. Fora esses exames que o Dr. Marcelo falou, que são exames para ver a compatibilidade do sistema imune, né? Do doador com algum receptor da lista que eles rodam, faz todas as sorologias e infecções possíveis. O paciente doador não pode estar com infecção generalizada, não pode ter AIDS, não pode ter Chagas, não pode ter síndrome, um monte de exame que é feito hepatite, fora o Covid, né? Para a segurança do receptor, né? E da equipe que vai fazer essas cirurgias também. Então, eu queria dizer para os francanos, assim, que a gente é uma cidade boa em doação de órgãos, né? A gente tem uma tradição aqui de captar órgãos boa, mas ainda não é ótimo, ainda tem uma recusa, né? Então, que por vários motivos, isso é muito respeitado, mas que se é dúvida, né, se há alguma dúvida contra a irreversibilidade da morte, eu acho que isso é falta de informação, né? Então, eu acho que essa informação nos cabe dar para a população, que quando a família só é comunicada quando a gente tem certeza, né, que aquilo é irreversível, só se pede os órgãos de um cadáver, então quando se tem certeza que é irreversível, é que vai pedir para a família e não há nenhuma possibilidade de retorno. Então, se a recusa foi por isso, eu acho que a gente tem culpa, né? A gente tem que, nós, profissionais, vocês de comunicação, todo mundo tem que informar a população disso, porque são vidas, né? Aquela vida já cumpriu seu ciclo, né? E outras vidas que ainda estão correndo podem se beneficiar. Então, quero pedir aos francanos que estão na live, tem bastante gente ali comentando, que são pessoas interessadas no assunto. Eu vi ali um monte de funcionário da UTI e a gente que entende do assunto, mas para que eles propaguem essas informações, né, de boca a boca, para que a gente aumente mais ainda a captação de órgãos aqui na nossa região, que é um trabalho muito bonito que o pessoal faz. Fala que informação é tudo, né, doutora? Informação, conscientização, nós precisamos exatamente disso, conversar com nossas famílias, né, ajudar, promover, que o mês de setembro já é um mês de conscientização, que a gente tem que, né, não só nesse mês, acho que sempre, como vocês disseram, conversar com a família e deixar bem claro a sua vontade, né? De fazer a doação de seus órgãos, porque depois que começam os trâmites aqui, eu sei que para vocês é uma corrida, né? É uma corrida porque tem um tempo, né, doutor Marcelo, que é o coração... Para manter o coração batendo, a custa de drogas, né? Várias drogas, aminas vasoativas, né? A gente chama na UTI. O coração não fica batendo sozinho. Se tirar o paciente daquelas bombas todas, o coração para. Né? Ele continua batendo à custa de drogas e do ventilador, ele é mantido artificialmente para tentar captar os órgãos, né? Para tentar fazer o fim de vida daquela pessoa mais útil, né? Eu gostaria até de fazer mais uma pergunta aqui, doutor Marcelo. Esse tempo, né, que é a corrida, porque é todo um trâmite, é todo um processo que começa e vai passando para cada uma das comissões. São 4 horas apenas, não é isso? Que o coração... Quer responder você, que é de UTI, né? Sim. Que é, né, o coração... Você fala quando tira o coração? Tirar o coração e transplantar no receptor. Sim. Parece que é uma corrida ao mesmo tempo,
com a pessoa que está aqui, às vezes está em outro estado. Abre os peitos ao mesmo tempo. E tem uma uma logística disso, né? Também, que é muito importante falar. Sim, existe uma estrutura enorme atrás disso. O Sistema Nacional de Transplante, ele paga para a Força Aérea Brasileira cerca de uns 6 bilhões de reais por ano para que a gente tenha esse desempenho, né? Então, nós já, até daqui da região mesmo, Ribeirão, nós doamos corações, às vezes na doação e na captação, as cirurgias são simultâneas, né? Como a doutora Thaís está falando, e a gente tem um tempo de isquemia fria, um tempo para levar o órgão até o receptor e fazer esse órgão funcionar. A Jéssica estava comentando, a gente estava comentando só nós dois na OPO, que ela ficou muito assustada que ela levou um fígado para transplantar no paciente, e ela ficou entretida com alguns procedimentos. A gente tem que fazer vários informes para a Secretaria Estadual. Quando ela saiu do centro cirúrgico, a receptora estava saindo do centro cirúrgico extubada e conversando com ela. Olha. Então, é uma coisa assim, nós estamos aqui falando de coisas fantásticas, né? Levar uma vida a uma pessoa e dar toda... Gente, é impressionante. Quem já viu tirar um coração é um esquema de SWAT. Aqui em Franca, eu vi 2 ou 3 vezes já. Quem retira o coração é a equipe ou de Rio Preto ou de São Paulo, né? Os cirurgiões cardíacos especializados nisso, vem de águia ou de avião. Aqui em Franca o aeroporto né? Então, eles têm vindo de águia. E aí, eles pedem para a polícia... E batendo. De batedor no carro deles, porque eles cercam o hospital, eles tiram aquele coração, o hospital tem que estar cercado e o caminho para o aeroporto livre, o nosso aeroporto aqui é meio longe, igual o Ribeirão, e aí vai a polícia na frente, eles com o coração atrás, pegam o aeroporto, porque enquanto ele abre aqui, o outro colega está lá em São Paulo, abrindo o peito do paciente. Uma vez teve uma captação na Unimed aqui em Franca, né? Como o Dr. Marcelo disse, não precisa ser só o Hospital SUS. E o pessoal lá, depois disso, ficou empolgadíssimo. O diretor clínico do hospital veio me falar, mas é muito legal, eles vieram de batedor. A gente precisa pôr para frente a doação de órgão aqui, que beneficia muita gente. Então, o estado de São Paulo realmente tem um esquema muito bom, muito bonito, muito organizado. Quem não trabalha com isso não sabe a grandeza do negócio, o trabalho que esse pessoal faz. E assim, quando a gente faz coordenação de sala, né, tem todo aquele processo de fazer abertura, preparação para retirada. Aí você vai fazer uma captação de um paciente jovem, que vai ter coração, pulmão, fígado, você tem uma média de 25 profissionais em sala, né, você tem para coordenar entre 3 equipes captadoras de 3 cidades diferentes, 3 hospitais diferentes e 2 cirurgias começando em 2 cidades diferentes ao mesmo tempo, né? E aí, a hora que o captador de coração fala, olha, vou tirar, você já tem que ligar para a polícia para ficar na porta, abrir as portas quase do centro cirúrgico já para poder sair, para polícia já tá, aí você liga para o piloto se ele já está certo, aí você liga para o AG em São Paulo, porque lá em São Paulo precisa de um transporte de helicóptero, e aí entre ele clampar a aorta, que a gente fala, que é parar o coração e tirar, ele demora aí 12, 13 minutos, né, para ele tirar, embalar e sair com esse órgão, né. Então, é um esquema muito fino, né, e uma logística que tem que estar tudo muito alinhado, muito estressante, as meninas coordenam, faz coordenação de centro cirúrgico, sabe, é uma rotina bem estressante, né, porque às vezes, por exemplo, o coração e o pulmão, ambos começam a cirurgia antes da captação, então ainda as 2 cirurgias que estão iniciando nos receptores têm que estar sincronizadas, porque você não pode tirar para o coração, se o do coração está pronto, se o do pulmão não está pronto ainda, né? Então, você tem um estresse grande ali, mas é extremamente prazeroso, né? Esse dia da captação de fígado que o Dr. Marcelo falou, foi uma captação à noite, e aí, no outro dia de manhã, eu estava no hospital ainda por causa de uma outra captação, e aí a paciente já estava saindo estubada, plena, eu falei, cara, ia ser uma paciente super jovem, eu falei, cara, vida inteira pela frente, né? Vocês estão de parabéns, né? Toda a equipe. Obrigada, Jéssica, também, pelas orientações aí. Eu quero falar agora também com a enfermeira Eliana Correia Muniz, né, que é graduada em bacharel em enfermagem pela Faculdade Claretiana de Batatais.
curso de coordenadora intra-hospitalar de transplante pelo Albert Einstein, São Paulo, curso técnica em enucleação pelo Banco de Olhos de Ribeirão Preto, né? Atua também como enfermeira técnica do núcleo de comissão da intra-hospitalar de transplantes do Grupo Santa Casa de Franca. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria agora que você falasse um pouquinho para nós até do trabalho, né? De como é formada essa equipe de comissão de transplantes do Grupo Santa Casa de Franca. Sim, sim. A nossa equipe ela é multidisciplinar, não é? Não é só composta por médicos e enfermeiros. São médicos, enfermeiros, assistente social, fisioterapeuta, né? É uma equipe bem estruturada. Nós temos apoio de todos os lados. Tanto no acolhimento da família, com a psicologia, né? Como reforço de qualquer coisa que venha a surgir pelo serviço social, médicos competentes da nossa instituição, enfermeiros, fisioterapeutas que estão assim, ó, no trabalho de ponta dentro da UTI, ajudando na manutenção, né, do potencial doador, parâmetro. Nós trabalhamos bem lado a lado mesmo, uma equipe bem próxima, bem estruturada. Eu gostaria de saber também como que consiste assim, o trabalho de vocês na Comissão de Transplantes do Grupo Santa Casa, né? Qual que é a proposta e como é que vocês desempenham aí esse trabalho? Bem, o nosso trabalho consiste, primeiramente, o que a gente prima por? Primeiro, acolher a família, né? Não se fala em doação no primeiro momento. Acolher a família, né? Passar toda a informação possível, porque o acolhimento deve se começar na portaria, né? Para se finalizar na hora de falar sobre órgãos. Então, nós fazemos o acolhimento familiar, não é? Em seguida, a gente acompanha todo o processo, todo o protocolo, todos os exames, tudo que é pertinente a se fechar um diagnóstico de morte encefálica. Se fechou o diagnóstico, é uma morte encefálica, acolhemos novamente essa família, primeiro esclarecemos todas as dúvidas. Se quiserem novamente falar com o médico, se tiverem alguma dúvida, se tiver qualquer coisa pendente, nós estamos lá para apoiar e para fazer essa intermediação. E para o final é que nós damos a oportunidade, a chance da família poder doar os órgãos. Né? Nós damos uma oportunidade deles poderem doar os órgãos. E é um momento muito importante, né? Porque a família já está fragilizada. Sim, tem que ter, é isso mesmo. É a hora que muitas vezes tem a recusa até justamente por isso, né? Então é muito importante o trabalho da Comissão de Transplante, de vocês aí. Me fala um pouquinho desse processo também de doação de órgãos, da importância da comissão de vocês. Sim, a importância da comissão é que nós mediamos, nós coordenamos todo o processo desde a hora em que o médico sinaliza aquele paciente, né, permanecendo no local o maior tempo possível, porque a nossa comissão ela é atuante 24 horas, nós não temos intervalo, nós trabalhamos por 24 horas com enfermeiros e equipe, né? Em seguida, iniciou o processo de abertura de protocolo. Estamos à beira do leito acompanhando parâmetros, acompanhando exames, orientando médicos, fisioterapeutas, né, em como seguir com aquele protocolo até o final, exames clínicos, contato com a doutora Thais, agendando Doppler. No fechamento do diagnóstico, fechou o diagnóstico aí, nós vamos entrar em contato com a família, vamos fazer esse acolhimento, esses esclarecimentos. Se a família diz o sim, nós seguimos com o protocolo, né? Aí nós ficamos lado a lado com a OPO, que nos apoia, nos orienta em tudo que é possível, enviamos toda a documentação e em seguida a gente aguarda as equipes se posicionarem. Depois de todo o processo de doação, aí nós agradecemos novamente a família pelo ato e liberamos o corpo. Inspecionamos o corpo e liberamos o corpo. Ótimo. Muito obrigada. Eu queria falar também agora um pouquinho com a enfermeira Nancy Mara Dias, que ela é graduada em enfermagem pela Faculdade Unifran, especializada em terapia intensiva pela Faculdade Unifran, curso de coordenadora intra-hospitalar de transplantes pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo, curso técnica em enucleação pelo Banco de Olhos de Ribeirão Preto, HC, atua como enfermeira técnica
e também faz parte da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes do Grupo Santa Casa de Franca. Seja bem-vinda. E vamos dar continuidade aí ao trabalho de vocês, que cada vez que eu conheço mais, eu fico encantada com todos, viu? Além de captar órgãos, né, vamos falar, o Grupo Santa Casa de Franca possui a captação técnica, né, para a realização desses transplantes. Como é que é? Tem tudo esse... Sim, a Santa Casa ela é um hospital credenciado, um hospital notificador, né? E ela realiza o transplante de córneas, né? Já há vários anos. Inclusive, eu acho assim, muito importante a gente ressaltar aqui que a gente tem um projeto Luz, né? Que começamos há praticamente quase 18 anos atrás, e que através da captação de córneas, através desse projeto, desse trabalho que a gente realiza com a captação das córneas, muitas pessoas já foram beneficiadas da região e inclusive aqui da nossa cidade, né? E assim, é um trabalho muito gratificante, né? A gente sempre fica muito agradecida por isso. E assim, como a Jéssica mencionou ali, né? É um trabalho sério, que a gente convive com as famílias, às vezes, dos doadores. Não, às vezes sempre, né? No momento de dor, de perda. Mas que, por outro lado, nos dá esse conforto, né? Essa alegria de estar permitindo que uma pessoa, né, possa estar retomando as suas atividades diárias, possa estar melhorando a sua qualidade de vida, né? E é muito importante, é muito gratificante esse trabalho. O trabalho da Comissão de Transplantes do Grupo Santa Casa de Franca, né, junto aos familiares de potenciais doadores, nesse momento de óbito, é um trabalho que a gente tem certeza que não é fácil, né? A hora que você está ali naquele momento, sim, que você precisa de abordar a família, muitos são despreparados. Eu acho que parabenizo mais uma vez o Grupo Santa Casa por esse evento, porque realmente nós precisamos isso, de conscientização, né? Sim, Andréia, é muito importante mesmo, porque nesse momento o que a gente procura fazer? O que é mais importante para nós? É você proporcionar para a família todo aquele conforto, todo aquele apoio que ela está precisando naquele momento, né? A gente, enquanto a má notícia é dada, né, é comunicada para a família, a gente está ali cuidando, a gente está ali procurando desenvolver uma relação de ajuda, apoio emocional, né? Porque a gente entende que esse momento é um momento muito triste para a família, ela está vivenciando muita dor, né? Então, a gente está ali, desde aquele momento, né, da comunicação da notícia, tentando trabalhar bastante essa questão da ajuda, né? Dessa relação de ajuda, desse acolhimento humanizado, dessa questão mesmo do apoio emocional, né? E até, Nancy, falando assim da doação de órgãos, como é que é essa cultura na nossa cidade, em Franca, né? Os francanos têm se sensibilizado, né, tornando doadores, as próprias famílias estão sendo mais conscientes a tomar a decisão de doar o órgão de um ente querido ou não? Como é que está? Andréia, nós temos esse trabalho interno que a gente realiza na Santa Casa, que é a questão que a enfermeira Eliana falou, da busca ativa, do acompanhamento do potencial doador, desse acompanhamento da captação, mas a gente tem um trabalho também muito importante que a gente realiza fora, no âmbito extra-hospitalar. Nós temos, por exemplo, os projetos de sensibilização com a comunidade, que a gente vai até as escolas, né, para fazer a sensibilização, palestra. Esse ano a gente trabalhou com um projeto que já foi criado há alguns anos atrás, que é o projeto Doação de Órgãos em Sala de Aula, que a gente tem uma parceria com a Diretoria de Ensino aqui da cidade de Franca, que a gente trabalha esse tema junto com os alunos, né? Tudo isso no sentido da gente estimular a reflexão, estimular a formação de opinião, né? Que a gente acredita que isso ajuda muito na hora da questão da doação, da decisão da família, né? Então, todo esse trabalho que a gente realiza externamente junto com a comunidade, isso aí tem mostrado para nós o seguinte, que quando a gente está ali no momento da doação de órgãos, no momento da entrevista, a família ela já está, assim, de uns tempos para cá,
ela já está tendo a condição de ter uma compreensão um pouquinho melhor a respeito do quadro, né, da morte encefálica, né? Então, isso reflete para a gente que o nosso trabalho, que é um trabalho assim que a gente costuma falar de formiguinha, porque a gente sempre tem que estar colocando isso para as pessoas, né, buscando essa reflexão, essa formação de opinião, mas isso já está mostrando para nós resultados positivos, né? Então, a gente acredita que a gente não pode cansar de também focar esse trabalho fora, né? Porque, como a Jéssica diz, nós já estamos com uma mudança para melhor nessa questão do fator recusa, né? Até mesmo pela questão desse estímulo, né? Da conversa fora, né? Das campanhas, né? Disso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é levar isso para as pessoas, né? Para buscar essa reflexão, né? Para ajudar, né? Tanta gente que está aí na fila esperando por um órgão. Muito obrigada, Nancy. Tá? Acho que o Dr. Marcelo Bonvento quer falar alguma coisa para nós também. Claro. Sim, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, pessoas tão comprometidas e empenhadas nesse processo do transplante. Lembrar para todos que o transplante, o Brasil tem o maior sistema público de saúde em transplantes no mundo. Ele é o segundo em número absoluto de transplantes, né? E o transplante é o fim de várias doenças crônicas que acontecem, que acometem a nossa população. E o transplante, ele precisa da participação ativa da sociedade. Sim. E os maiores vencedores no transplante, nós estamos aqui, nós somos uma obra no fim de tudo, pessoas que trabalham de madrugada, pessoas que fazem o impossível para acontecer, mas os grandes vencedores no transplante, o que mantém todo o sistema vivo, é a coragem das famílias na hora de dizer o sim, na hora de efetuar a doação de órgãos. Então, eu gostaria de agradecer, pessoas tão empenhadas como vocês aí. Doutor, muito obrigada. Nós estamos caminhando aqui também para o final. Eu gostaria, doutora Thaisa, quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu quero aproveitar. Você? Eu quero aproveitar para falar... A Jéssica está escondidinha aí, porque está me tampando aqui, Jéssica. Quietinho aqui no canto. Também quero agradecer as meninas pela parceria de sempre, a doutora Thaisa também sempre muito disposta para nos ajudar, né? A doação não é fácil, ela não tem horário, morte não tem horário para acontecer, né? Então, a gente está todo o tempo. Eu acho que a Nancy falou muito bem da questão do acolhimento. Eu acho que o objetivo, quando a gente entra para acolher uma família, não é o sim. O objetivo é que aquela família saia com sim ou com não, mas acolhida, confortada e esclarecida, né? A gente quer que aquela família, ela saia daquela entrevista consciente da decisão que ela tomou da melhor forma possível, que ela não seja um peso a mais na decisão, no luto dela, né? Para todo mundo, eu queria que todo mundo que estivesse escutando pudesse ser uma formiguinha no nosso exército aí. O nosso objetivo é colocar a doação na boca do povo. Sim. É que todo mundo converse com isso. Então, já conversou com a sua família? Mas você já conversou no seu grupo religioso? No seu grupo de leitura? No seu grupo da terceira idade? No seu grupo do crochê, minha senhora? Talvez a gente podia... Vamos introduzir, vamos conversar. Olha, vocês já pensaram? O povo brasileiro é um povo muito grato, né? É um povo muito generoso de coração, né? A gente vê isso todo o tempo, demonstrações de generosidade pura e gratuita, né? A gente sabe que isso está na alma do nosso povo. Então, quando a gente vê esses índices de recusa, a gente fica pensando que às vezes é informação, às vezes é não conversa, né? Então, vamos conversar, vamos ver, a gente está aí, a vida, nosso ciclo acaba, infelizmente, às vezes é de uma maneira traumática, mas a gente pode deixar aí um legado de luz, um legado aí de novas vidas, né? E aproveitando o espaço, eu queria convidar todo mundo a seguir a página da OPO no Instagram. Esse ano a pandemia fez a gente se reinventar, né? Então tá todo mundo meio youtuber, meio influencer digital. Quem não seguindo o caminho. Então sigam, a gente está com um projeto de mídia social, de mídia digital, tirando algumas dúvidas, tem bastante atividades aí, então sigam o Instagram da OPO, é @OPO_Ribeirão, sem o tio, _preto. E queria convidar que depois dessa live, a gente tem live
live lá no nosso Setembro Verde. Hoje está a Patrícia Fonseca. A Patrícia é uma atleta transplantada de coração, ela é triatleta. Olha só. Ah, eu já vi um vídeo seu dela. Assim, os relatos dos receptores, e esse é um lindo, assistam. Lá no Instagram da Ópula. Lá tá no YouTube da Ópula, saindo daqui, galera, conecta lá, Setembro Verde Ribeirão Preto, nosso YouTube, nosso canal. A gente tá com uma live, tá? E no nosso Instagram, doutora, até se a senhora quiser seguir, aquelas assim. Vale a pena, né, gente? Vale a pena. A gente tá com bastante depoimento de transplantados, de paciente em fila de transplante e de famílias que passaram por isso, que estão contribuindo com a gente, falando por que elas optaram pela doação. Às vezes é gostoso a gente escutar o do outro também, para a gente poder refletir, né? E muito obrigada pela oportunidade, viu? Pessoal, eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês. Foi uma aula que foi um show, né? Parabéns, doutor Marcelo Bonvento, doutora Thaisa Mourão, a Jéssica Bellini, a Nancy Dias, a Eliana Muniz Correia. Muito obrigado, né? Eu agradeço, olha, a participação de vocês hoje aqui foi muito rica e levou muito conteúdo e informação, né, para toda a população. Eu queria agradecer também mais uma vez os nossos patrocinadores, a Cuore, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares, a Anateca, na confecção das camisetas, a Painil, na campanha de outdoor, Julinhas Bazar e Armarinhos, que também tanto contribuiu com nós. Agradecer também aqui o Grupo Santa Casa de Franca, a Comissão Inter-Hospitalar de Transplantes, maravilha, parabéns. Parabéns a todos pela oportunidade. E vamos lá, pessoal, orientar as famílias, vamos ajudar, vamos ser essa formiguinha, né? Muito obrigada. Obrigada a você. E a Unifacef também, por esse espaço, esse auditório maravilhoso, né, que você deu para nós aqui. Muito obrigada, Unifacef, obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.